Nesse vídeo então vamos testar alguns tipos de chumbinho com um rifle da marca Rossi, calibre 4,5 mm, pressão simples, uma mola já muito usada, bem velha e com pouca pressão. Então vamos testar 4 marcas de chumbinho da marca Gamo e mais um chumbinho da marca genérica e ver então qual o efeito que isso faz em disparos contra chapas metálicas e contra tijolos. Nesse experimento foi usado o kit Gamo Performance. Na seguinte imagem, o chumbinho na esquerda é um chumbo comum, o próximo chumbinho é um Redfire, o seguinte é um Rocket e os dois últimos são o Armor e o Raptor. Esses dois, o Raptor e o Armor, são chumbinhos PBA, ou seja, são feitos por uma liga metálica que é muito mais resistente que o chumbo e por isso tem maior impacto contra materiais duros. No primeiro teste foram feitos disparos contra uma chapa metálica de zinco. No disparo mais à esquerda, o chumbo comum marcou a chapa, porém não chegou a atravessar. O chumbinho Redfire apenas marcou onde ocorreu o impacto, o que prova então que ele não é apropriado para disparos contra materiais duros. O chumbinho Rocket, que tem na ponta uma esfera de aço, apenas fez um pequeno orifício do tamanho da esfera e não conseguiu atravessar a chapa. O chumbinho Armor, que também é muito semelhante ao Rocket, porém é feito de uma liga mais leve, mais resistente, conseguiu atravessar a chapa metálica. E no disparo mais à direita, o chumbinho Raptor, também é um material muito duro, também atravessou a chapa da mesma forma como o chumbinho Armor. Aqui temos a imagem de uma segunda chapa colocada atrás da primeira, que mostra então o impacto que foi feito pelos chumbinhos que atravessaram a primeira chapa. O chumbinho Armor atravessou e marcou, e o mesmo ocorreu então com o chumbinho Raptor. Porém, o chumbinho Raptor conseguiu marcar um pouco mais na chapa, o que prova então que ele teve o melhor desempenho para a perfuração de chapas metálicas. Nesse segundo experimento, foram feitos disparos contra uma calha, que é feita por uma chapa metálica mais forte que a primeira. E foram testados apenas 3 tipos de chumbinho, que foram os que apresentaram o melhor desempenho em relação ao primeiro teste, que são então o Rocket, o Armor e o Raptor. O chumbinho Rocket não conseguiu atravessar a chapa, porém a esfera de aço marcou um pouco mais profundamente na chapa. O chumbinho Raptor não atravessou, porém fez um pequeno rasgo na chapa. E o chumbinho Armor fez um pequeno orifício que corresponde à esfera de aço na ponta, porém também não conseguiu atravessar. Mas foi o que aparentemente foi o que apresentou o melhor resultado. Após os disparos, vemos aqui nessa imagem então como que ficaram os chumbinhos após o impacto. O chumbinho Rocket, que é feito de chumbo, ficou muito amassado, e os chumbinhos Armor e Raptor, que são os que são feitos com liga PBA, quase não tiveram nenhuma deformação, o que então justifica o fato deles terem tido melhor desempenho. No último experimento foram feitos disparos contra um tijolo de prelagem e somente os chumbinhos Rocket e Armor, que tem a esfera de aço na ponta, conseguiram perfurar. Porém, os resultados não foram muito conclusivos nesse experimento.